Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia. Reclamar da má qualidade dos serviços de telefonia móvel e fixa tem se tornado algo bastante comum. No entanto, muitos consumidores não sabem exatamente quais direitos têm ou não têm em relação à utilização das linhas, planos contratados e cobranças. Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com o nosso especialista do dia, Alberto da Almeida, advogado. Seja bem-vindo mais uma vez, Alberto. Boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite, telespectador. Né? É interessante falar que hoje nós temos mais linhas telefônicas no Brasil que cidadãos. Ou seja, é muita linha, porque tem pessoas hoje que têm 2, 3 operadoras, ele tem 3, 4 linhas às vezes, quer dizer, uma linha para cada operadora para tentar reduzir o custo e também conseguir atender a necessidade, conforme você falou. Essa internet hoje ela está mudando o formato, né? Os operadores perceberam isso, então acabou meu plano, então eu utilizo o plano de uma outra operadora. Então isso tem flexibilizado e aumentado o número de linhas no Brasil. O que o consumidor deve observar na hora de fechar um contrato com a operadora de telefonia celular, por exemplo? É muito bom saber qual é a utilização, porque hoje as pessoas têm utilizado mais a internet que a ligação comum. Quer dizer, é mais fácil de mandar uma mensagem via WhatsApp, ou mesmo pelo Facebook, ou pelo Messenger, que utilizar a ligação. Tem pessoas hoje que quase não ligam mais. E quando ligam, utilizam a liga apenas para pessoas que têm número naquela mesma operadora, ou seja, para também diminuir os gastos. Então é importante saber, você vai trabalhar muito com dados ou você vai trabalhar muito falando? Então, às vezes a pessoa precisa porque trabalha, liga muito. Então se você liga muito, é importante ter um pacote com um volume maior de ligações. Então eu ligo para todas as operadoras ou para algumas operadoras. Então é importante saber, tem hoje pacotes em todas as operadoras que eu ligo de uma operadora para outra, o custo é A. Eu ligo para a mesma operadora, não tem custo nenhum, ou seja, só aquela taxa. Então é importante saber qual a necessidade do consumidor antes de contratar. Porque hoje, fato, nós precisamos muito da internet. Agora é difícil mensurar todos esses dados aí, né? Difícil. De ligação a gente faz, quanto de internet a gente gasta. Às vezes, na conta a gente percebe que houve uma cobrança a mais e a gente não sabe o porquê, sendo que a gente supostamente teria utilizado aquela quantidade que a gente contratou nesse plano, né? Sim, e agora os operadores não estão mais enviando na conta do telefone, quando chega no final do mês, não vem mais o detalhe normalmente, ou seja, você tem que buscar a internet, já custa, já vai utilizar um pouco mais os dados, né? Aqueles o 3G ou 4G, para buscar a informação de quanto você utilizou por mês. Então é interessante saber hoje, utiliza muito o WhatsApp, utiliza muito o Facebook, Instagram, ou mesmo pesquisa muito na internet. Se você faz muito isso é importante para tanto dona de casa, como também para o estudante que utiliza muito, que hoje, infelizmente, as faculdades ainda não disponibilizam aquele Wi-Fi, ou seja, uma rede aberta para o estudante. Então, nós estamos falando da academia, nós estamos falando de estudante. E aí, naquele momento, você precisa pesquisar, não precisaria ter um terminal disponível. Quer dizer, o próprio estudante, num tablet ou num celular, poderia fazer pesquisa. Só que hoje não tem Wi-Fi, ou seja, você vai precisar usar o 3G ou o 4G. Se precisa de dados. Então, precisa de quanto? 1, 2, 3, 10 gigas. Isso é importante hoje pesquisar. Agora, uma mudança grande nos últimos meses é que, até pouco tempo, se você utilizava aquele volume que você tinha, por exemplo, eu tenho direito a 2 gigas. Utilizei 2 gigas, até o final do mês, a minha internet ficava reduzida, mas continuava funcionando. Sim. Eu não tinha mais a velocidade, mas funcionava. Hoje, as operadoras podem simplesmente cortar. Eu tenho direito a 2 gigas, se vence no dia 21, dia 18, eu já gastei os 2 gigas, esses 2 próximos dias estarei sem internet, salvo se eu pagar um extra. Ou seja, eu ligo para a operadora e digo, eu preciso de um pouco mais. Isso virá na minha próxima conta. Agora, qual é o problema? Para quem tem conta mais antiga, saber que as operadoras têm ligado para as pessoas que você quer um plano melhor. Por quê? Porque quem tem plano antigo, esse plano não pode ser alterado. Só se você aceita. Então, quem tem um plano antigo, recebe ligação com frequência e oferecendo novas vantagens. E aí, quando você mudou o plano, no novo plano, no contrato que você às vezes não lê, porque esse é um contrato de adesão, ou seja, aquela cláusula que você não pode negociar, já está escrito, você apenas assina, e lá diz que caso você utilize todo o seu volume de dados por mês, que foi liberado por mês, você terá a internet cancelada até virar o mês, ou para caso você compre num volume maior de internet. Então, isso é algo que o consumidor precisa estar atento. Quem tem plano antigo, de forma especial. Para mudar, veja se é necessário mudar. Pois, hoje, os novos planos, utilizei os dados, é cortado.
Então, essa taxa para a normalização do serviço, ela é legal, desde que o consumidor diga sim ou não, que isso seja dito a ele. Por exemplo, isso acontece muito hoje nos planos atuais, sua franquia chegou a 80%, sua franquia chegou a 100%. E aí você responde essa mensagem ou liga para lá querendo ter um pouco mais de internet até que o seu plano vire aí e possa usufruir de todos os serviços. É legal, então, essa taxa? Sim, é legal, é interessante. Só que os planos antigos isso não poderia ser cortado. Então, por mais que você utilizasse, não tinha 80%, atingiu 100%, apenas havia uma redução do volume, da velocidade da sua internet, e não ao corte. Hoje, os novos planos cortam. Então, quem tem um plano antigo, ou seja, você que já tem aquele celular mais antigo, internet, para mudar de plano, pesquise, saiba se vale a pena, se é mesmo necessário, pois utilizando a internet não ficará mais lenta, ela é cortada e você só terá quando virar aquela data que vira o seu contrato, ou se você contratar um novo volume de dados, ou seja, um novo pacote de 500 megas ou de 1 GB, 2 GB, e aí vai da necessidade de cada consumidor. O que acontece muito também nesses planos antigos, por exemplo, já tenho 5 anos daquele plano, daquela telefonia empresa específica. E aí chega um belo dia que eles avisam para a gente por meio de mensagens que essa cobrança vai ficar um pouco mais alta, seja R$2, R$3. Isso é legal, esse aviso prévio, ou eles não podem fazer esse aumento? Esse aumento tem que pesquisar junto à instituição. Isso é fácil, até pela internet, você procurar se há um reajuste e esse reajuste precisa ser autorizado. Não é simplesmente a operadora dizer, olha, eu vou aumentar. Então precisa... Agora, o que tem acontecido é que tem colocado novos pacotes. Então, qualquer pacote a mais, qualquer custo a mais, você precisa assinar, você precisa dar o aceite. Então, o que tem acontecido? Joga para a pessoa, inclui no plano do contratante, e aí você acaba pagando sem saber. Depois de meses, você acaba olhando aquela fatura, né? Porque nós não temos o hábito de pesquisar a fatura, de contar os minutos, de contar quantas mensagens. Porque hoje se utiliza muito mais o WhatsApp. Então, pouco se utiliza as mensagens do celular. E aquilo hoje é cobrado separado. Então, se eu não mando mais mensagens, só mando o WhatsApp, eu preciso ligar e dizer, olha, eu não quero mais esse pacote. Salvo engano, está quase R$20. Então, é um custo que por ano nós estamos falando de mais de R$200, algo em torno de R$240. Então, é importante que o consumidor, ele pesquise, saiba e leia a sua conta. Se não chegou a conta detalhada, entre no site da operadora e verifique pelo seu cadastro o que está sendo efetivamente utilizado e o que está sendo cobrado, para que você não pague a mais. Roberto, então muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra na semana que vem. Se Deus quiser. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Obrigada mais uma vez. Veja no próximo bloco, pescadores amapaenses aguardam liberação de recurso federal. Não saia daí, nós voltamos em instantes.